Olá, turma! Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre o romantismo. Dessa vez, finalmente chegamos ao Brasil. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre o contexto em que o romantismo se apresenta no nosso país, mas é sempre bom lembrarmos que antes mesmo da escola romântica se estabelecer como uma escola literária no Brasil, nós já tínhamos alguns movimentos que contribuíram, movimentos dentro do contexto histórico, que contribuíram para o surgimento dessa escola em nosso país. É claro que nós não podemos esquecer da vinda da família real para o Brasil. O início do século marcou a chegada da família real, da corte portuguesa, vindo para o Brasil, saindo de Portugal, e essa foi uma mudança de caráter político, mas que também teve impacto na sociedade, na economia e também na cultura, por assim dizer. Dom João, entre outras coisas, trouxe para o Brasil uma missão francesa, que ficou encarregada de rever os aspectos urbanísticos, culturais, artísticos da cidade do Rio de Janeiro. Essa missão, que era composta por arquitetos, engenheiros, artistas, ela acabou contribuindo para o surgimento da escola romântica. Mas de que forma isso aconteceu? Aconteceu a partir do momento em que se começou a valorizar, através da arte e da cultura, alguns símbolos que ficaram caracterizados como símbolos do Brasil, entre eles a natureza e o índio. Esses dois elementos tão importantes e tão caros para a nossa nacionalidade foram evidenciados pelos artistas e estavam sendo retratados nas pinturas, nas telas, e a nossa arquitetura ganhou componentes que, embora ainda tivesse muito de Arcade, começaram a mostrar um Brasil que foi sendo, a cada dia que passava, foi construindo a sua identidade. Essa identidade foi importante para algo que aconteceu algum tempo depois, pouco mais de uma década após a chegada da família real ao Brasil. Já com a volta de Dom João para Portugal, o Brasil se torna independente. Em 1822, o Brasil se torna uma nação independente. E algum tempo depois, novamente um pouco mais de uma década, por volta do ano de 1836, 35 ou 36, nós temos as primeiras manifestações literárias que vão, na verdade, ser um marco inicial para o nosso romantismo. Entre essas manifestações, aquela que nós destacamos como sendo a principal, ou melhor dizendo, como sendo um marco para o surgimento da escola romântica no Brasil, foi a obra Suspiros Poéticos e Saudades, que foi publicado na revista Niterói, revista essa que era publicada, que era impressa na Europa, lá em Paris, na França, e que trazia como lema tudo pelo Brasil e para o Brasil. É óbvio que o que nós estamos vendo é um sentimento de nacionalidade, um sentimento de apego às coisas brasileiras, uma vez que o nosso país havia se tornado independente há pouco tempo, e havia de fato uma necessidade de reforçar essa identidade, de mostrar que país era esse que havia surgido e que características ele tinha. Os escritores do romantismo, da escola romântica, eles têm, num primeiro momento, um projeto literário. Esse projeto visa mostrar e consolidar o Brasil como país através da sua cultura. A literatura está inserida dentro desse contexto. E, dessa forma, nós temos uma literatura que vai buscar aquilo que nós chamamos de cor local. O que seria isso? É a literatura impregnada daquilo que diz respeito ao país, à região, mostrando a cara do Brasil nas cores, nos costumes, nas tradições, na linguagem especificamente, no vocabulário, mostrando sim que o Brasil era independente em todos os sentidos, no sentido político, no sentido econômico e também no sentido cultural. É óbvio que muitas críticas vieram
particularmente por conta de uma aproximação desses valores, dos valores de uma burguesia que era uma burguesia europeia. Nós tivemos, portanto, num primeiro momento, aquilo que nós vamos chamar de primeira geração romântica. A primeira geração romântica, ela vai estar impregnada desses elementos. E é exatamente a primeira geração do romantismo que vai falar sobre temas nacionalistas. Essa geração que fica conhecida como geração nativista ou geração indianista, vai se valer desses dois símbolos, a natureza e o índio, para mostrar um Brasil independente, para mostrar um Brasil como uma nação única, como um lugar diferente de todos os outros e principalmente para elevar o sentimento nacionalista daqueles que tinham acesso à literatura, em particular à poesia. É o sentimento ufanista que está presente na literatura de uma primeira geração romântica. O sentimento que vai valorizar a nossa origem multiétnica, a presença do índio, a presença do negro, a presença do branco na constituição desse novo povo que seria o povo brasileiro. É importante nós entendermos também que o índio se destaca dentro desse contexto, principalmente porque ele surge como o herói romântico brasileiro. Nós não tivemos Idade Média, portanto, a volta ao passado não teria, dentro do nosso contexto histórico, uma repercussão da mesma forma que aconteceu na Europa, onde os escritores românticos buscavam o passado medieval, com os cavaleiros medievais, com o herói romântico que ia para as cruzadas, enfim, com aquele referencial que a Europa tinha. Nós não tivemos esse referencial histórico. Por outro lado, tivemos um outro referencial, que foi o referencial de um Brasil ainda não descoberto, um Brasil ainda não explorado, das nossas terras ainda não exploradas. Esse referencial é justamente a figura do índio, e ele surge como o representante ideal dessa nacionalidade, o representante ideal desse país e desse sentimento nacionalista, principalmente por conta de uma aproximação entre os ideais românticos e as ideias de Rousseau, de que o homem ele é bom, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ora, na perspectiva do romantismo, o índio surge como esse herói ideal, uma vez que o índio não tem contato ou não teve contato com a civilização, portanto, aproximando-se muito da figura do bom selvagem que nos foi apresentada por Rousseau. Jean-Jacques Rousseau surge, a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, portanto, ela se encaixa de forma muito adequada nessa proposta do romantismo de primeira geração. Os valores morais são os valores burgueses, é claro, são os valores de altruísmo, de fidelidade, de honra. Esse herói que nos é apresentado é um herói investido desses valores. Muito provavelmente por conta disso, ele também é criticado. Alguns historiadores vão criticar essa figura do índio apresentado pelos escritores de primeira geração. Por quê? Porque, embora ele fosse índio, embora ele estivesse dentro do contexto nacional, embora houvesse ali uma cor local que tentasse mostrar os costumes, as tradições do índio, esse índio está revestido, e eu poderia dizer assim, impregnado de valores burgueses, que o aproximam muito do herói romântico europeu, daquele cavaleiro medieval. Então, há sim uma crítica em relação à construção desse personagem, desse herói, que simbolizava esse momento importante para a consolidação do país, para a consolidação do Brasil enquanto nação independente culturalmente e politicamente também. Nesse contexto de primeira geração, além de Gonçalves de Magalhães, nós temos inúmeros outros representantes, mas nós vamos nos deter um pouco mais em um deles, que é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é talvez o maior poeta da primeira geração romântica e um dos maiores poetas da escola romântica
brasileira e provavelmente um dos maiores poetas da nossa literatura. Gonçalves Dias, que nasceu no Maranhão, ele tinha entre vários temas, entre os temas que ele abordava, a temática da natureza era recorrente, a pátria, a religião, a idealização romântica, e esse é um ponto muito importante porque nós vamos verificar na obra de Gonçalves Dias esse conceito de idealização, quer fosse do próprio sentimento nacionalista, então o Brasil como pátria, esse sentimento ufanista de idealização quase que exagerada da pátria, através dos seus símbolos, da própria natureza e a figura do índio. A figura do índio é um elemento fundamental na obra de Gonçalves Dias, porque ele vai nos apresentar um herói romântico, muitas vezes solitário, muitas vezes apresentado dentro de um contexto de violência, mas essa violência ela não é gratuita, ela nos é apresentada como mais um elemento dessa cultura, que era a cultura dos índios, particularmente dos índios no período pré-colonial. Entre as obras de Gonçalves Dias nós temos a Canção do Exílio, a conhecida Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É curioso nós observarmos que na Canção do Exílio não existe uma citação direta do Brasil. Na verdade, há uma comparação entre dois lugares, que fica subtendida. Nós vamos entender, é claro, conhecendo a vida do próprio Gonçalves Dias, que ele está se referindo sim ao Brasil, uma vez que Gonçalves Dias estudou fora do Brasil, em Portugal, e ele vai comparar o lugar onde ele estava, supostamente no exílio, na verdade ele foi para estudar, mas ele está distante da sua terra, e ao comparar a sua terra, ele vai idealizar a natureza, ele vai idealizar elementos de um Brasil que é apresentado dessa forma ufanista. Nós temos, além da Canção do Exílio, nós temos primeiros cantos, segundos cantos, últimos cantos. Gonçalves Dias também escreve para o teatro. A peça Leonor de Mendonça foi escrita por Gonçalves Dias já na segunda metade do século. Entre os poemas indianistas que se destacam na obra de Gonçalves Dias, nós temos os Timbiras e Juca Pirama. São talvez os dois principais poemas que vão nos retratar esses elementos que eu já mencionei, que são elementos associados ao índio, muito próximo do bom selvagem, esse índio idealizado, esse índio que apresenta traços da sua cultura, mas que está revestido dos valores e dos ideais do romantismo. Gonçalves Dias tem uma vida que vai passar por vários momentos. Esses momentos estarão presentes, nos serão apresentados, melhor dizendo, na obra Dias e Dias, que nós estamos estudando. Pessoal, com isso nós temos um retrato aproximado e superficial, ainda que superficial, da nossa primeira geração romântica e dos primeiros passos do romantismo no Brasil, particularmente falando da poesia brasileira. A gente se encontra numa próxima aula.